Olá, alunos do ensino médio da Escola Brasileira, da Escola Pública Brasileira. Nós estamos aqui em Roma, no Fórum Romano, no centro da vida romana. E eu escolhi falar um pouco para vocês sobre o que a antiguidade tem a ver com a gente e de que forma é que esse mundo antigo chega ao Brasil, na cultura brasileira, na literatura brasileira. E esperamos que vocês aproveitem e que se interessem pelo estudo tanto da cultura antiga quanto pela cultura latina. Evidentemente, olhando para essas ruínas, reconhecemos muitas influências do antigo povo romano em nossa vida. Observe, por exemplo, os elementos da arquitetura romana e vejam quanto dessa arquitetura ainda se encontra por vários lugares por onde passamos. Por essas ruínas, encontramos os espaços onde os juristas romanos nos púlpitos debatiam suas causas. É então, na área do direito, que percebemos uma grande influência dos romanos em nossas vidas. Não apenas porque a base nossa do nosso direito é a do direito romano, como também porque, no meio jurídico, utilizamos uma série de frases de sentenças em latim. Vejamos algumas delas. Habeas corpus, que tenhas o teu corpo. Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Habeas data, que tenhas os teus dados, a tua informação. Causa mortis, causa da morte. Indúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu. Vocês que são alunos do ensino médio, certamente também percebem a presença do latim em suas disciplinas. Na biologia, por exemplo, desde 1735 se estabeleceu o sistema binomial de nomenclatura universal dos seres vivos. Segundo esse sistema, cada animal é designado por dois nomes em latim. O primeiro nome designa o gênero e o primeiro e o segundo nome juntos designam a espécie. Veja, por exemplo, a designação do cavalo. Equus cabalus, cavalo. Nas aulas de química também, vocês devem ter aprendido algumas coisas de latim. E devem ter estranhado, por exemplo, porque o símbolo do ouro é AU e não OU, não é? Isso ocorre porque consideramos a forma latina da palavra, aurum. E sabendo que o sódio em latim é natrium, qual seria o seu símbolo? É claro que é Na. No dia a dia também, vocês devem se deparar com termos ou expressões que não são nem uma língua estrangeira moderna e nem português. Essas expressões, em geral, são em latim. Quem é que nunca se deparou com algumas como essas que eu vou citar agora? Et cetera e outras coisas mais. Curriculum vitae, curso da vida. In memoriam, em memória. Sic, assim. E talvez vocês nem saibam, mas a expressão carpe diem, que quer dizer aproveite o dia e é de autoria do poeta Horácio, é uma das mais tatuadas em corpos em todo o mundo. E nem é preciso dizer que palavras latinas têm sido tomadas por empréstimos por empresas para nomear seus produtos. Seria uma forma de dar credibilidade e tradição a uma marca? Também não é preciso dizer que a língua latina é a língua oficial da Igreja Católica. Quem não se lembra, por exemplo, da frase que é dita do alto da varanda central da Basílica de São Pedro, quando da eleição de um novo Papa? Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
Mas o que torna a língua latina uma língua muito importante para nós, falantes do português, é o fato de que se trata da língua que deu origem a grande parte das línguas modernas, entre elas a nossa, a língua portuguesa. Veja na árvore genealógica que o latim, ou melhor, um conjunto de variedades de latim conhecido como latim vulgar, deu origem ao português, ao francês, ao castelhano, ao italiano, entre outras línguas que chamamos de línguas neolatinas. Era tão grande a importância da língua latina para a formação de um jovem que certamente seus avós, quando foram jovens, devem tê-la estudado na escola. Até a década de 70, era muito comum que um jovem, no ginásio ou no colégio, tivesse a disciplina língua latina no currículo. Então, neste vídeo, eu gostaria de destacar alguns momentos da história da cultura brasileira, flagrando a presença do latim em nossa cultura. E depois, ao final, gostaria de lhes fazer um convite. O latim chega ao Brasil em 1500, com os portugueses, com a celebração da primeira missa aqui no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. É o primeiro contato da língua latina com os povos de nossa terra, ao menos em sua versão eclesiástica. Anos mais à frente, com a criação das primeiras escolas, teremos em nossas terras aulas de escrita, de leitura, de doutrina cristã e também os primeiros rudimentos de língua latina, além, é claro, de canto orfeônico e de música instrumental. Os estudos de gramática latina representavam a sequência dessa instrução e se destinavam aos poucos que podiam se dirigir para a Europa para estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra. Uma das figuras de destaque do período jesuítico no Brasil é Anchieta. O padre José de Anchieta é considerado o primeiro humanista das Américas. Ele escrevia em português, em tupi, em latim e em espanhol, que era sua língua materna. Entre as várias obras que Anchieta escreveu, eu gostaria de destacar o poema em homenagem à Virgem Maria, escrito nas areias de Iperóigue, atual Ubatuba, em São Paulo, um poema em 4.172 versos, intitulado De Beata Virgine Dei Matre Maria. Depois de escrito, o poema teria sido passado a limpo e chegou até nós. Evidentemente, o latim era a língua da cultura, da escrita, da erudição, mas teria havido algum uso do latim, um uso pragmático do latim, o uso do latim para se comunicar? Se considerarmos que diversos povos de diferentes línguas, falantes de diferentes línguas, estiveram aqui no Brasil durante o período colonial, evidentemente, em algum momento, alguma língua deve ter servido de língua franca. E certamente, em algum momento, o latim pode ter sido esta língua. Em nossa pesquisa, localizamos uma narração que nos dá notícias sobre usos pragmáticos do latim no Brasil. Essa notícia foi localizada na obra de Gaspar Barléu. História dos feitos recentemente praticados durante 8 anos no Brasil e noutras partes, sob o governo do ilustríssimo João Maurício, Conde de Nassau, etc. Escrita em latim, em 1647, por encomenda do próprio Nassau. Barléu narra uma situação de interação entre holandeses e portugueses em que o uso do latim tinha uma função estratégica. Numa tentativa de apaziguamento entre as partes, os portugueses e os holandeses, eles tentam um acordo mediado estrategicamente pelo latim. E por que razão? Porque os holandeses não queriam ser enganados em português pelos portugueses. Não se opôs o vice-rei Marquês de Montalvão às justas pretensões do conde e, dados mútuos reféns, entraram as partes em acordo. Pelo conde foram mandados como reféns ao marquês o tenente-coronel Henderson e o coronel Day, e pelo marquês ao conde o português Martinho Ferreiro e o espanhol Pedro de Arenas. Determinou-se-lhes que usassem nos pactos o latim para não os enganarem os portugueses com as palavras da sua língua.
Também podemos perceber muitos usos do latim em obras literárias, principalmente de períodos cujos escritores estudaram latim nas escolas. Vejam, por exemplo, o caso do poeta baiano Manuel Botelho de Oliveira, que viveu de 1636 a 1711 e que nos deixou a obra Música do Parnaso, uma obra escrita em várias línguas, com rimas portuguesas, castelhanas, italianas e latinas. Contemporâneo de Botelho de Oliveira é o poeta Gregório de Matos, baiano, que viveu no século XVII. Gregório de Matos também fará uso do latim, mas em seu caso o uso será feito para ironizar, para satirizar, e não apenas os letrados da terra, mas também os recém-chegados de Portugal, caracterizados como papagaios, asnos, nécios. Este padre frisão, este sandeu, tudo o demo lhe deu e lhe outorgou. Não sabe mussa aí que estudou, mas sabe as ciências que nunca aprendeu. Teríamos aqui o uso da ironia, mostrando que o padre mal manejava o latim e que não era um exímio na arte do verso, pela referência que o poeta faz à figura da musa. Para fazer sua sátira, Gregório utiliza inclusive termos do próprio latim, que é a língua com que ele identifica os membros da igreja. Verá na realidade aquilo que já se entende, de uma puta que se rende às porcarias de um frade. Mas se não vê de verdade tanto lascivo exercício, é porque, cego do vício, não lhe entra no oculorum o sécula seculorum de uma puta de ab initio. Utilizando os nomes em latim e para fazer a galhofa com rima, Gregório troca inclusive terminações do português. De fornicário em ladrão, se converteu Frei Fodéribus, o lascivo em mulieribus. Já no século XIX, vemos na literatura usos do latim com propósitos de exibição. De acordo com pesquisa que temos orientado, em Machado de Assis, por exemplo, há muito uso do latim para impressionar. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 24, é possível flagrarmos o uso do latim como elemento da cultura erudita. Vejamos. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas de conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. E quem não haveria de recordar da famosa Capitu em Dom Casmurro, em que ficamos a conhecer sobre o currículo escolar para meninas e sobre o fato de o latim ser a língua de homens. No colégio, onde desde os 7 anos aprender a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, disse que não era língua de meninas. Capitu confessou-me que por essa razão acendeu nela o desejo de o saber. Evidentemente, muitas situações interessantes se registram sobre o uso do latim no Brasil. Se utilizarmos o Google e digitarmos, entre aspas, expressões como sabia latim, falava latim, vamos ter registros interessantes em que o uso do latim se destaca por algumas representações que nós temos sobre uma pessoa que sabe latim. Veja, por exemplo, o que faria a Folha Online colocar nas comemorações aos 500 anos do Brasil uma matéria no ar intitulada "Um arquivo revela que Zumbi sabia latim". Por que razão a biografia do poeta Paulo Leminski veio com o subtítulo "O bandido que sabia latim"? Por que encontramos livros com o título "O papagaio que falava latim"? Que representações sobre o saber latim esta obra infantil apresenta? Ou ainda, por que razão o escritor Mário Neme dá o título Mulher que sabe latim a um livro seu lançado em 1942? E por que razão encontramos provérbios como os seguintes: Mulher que fala latim e burra que faz rim, sai-te pra lá, meu cavalinho. Foge da mulher que sabe latim
e da burra que faz mulher que fala latim, burra que faz e carneiro que faz mé, libera-nos et Domine. O século XX foi um século decisivo para o latim no Brasil. Em nossa tese de doutorado, tivemos acesso a algumas obras antigas de latim que iriam ser descartadas, iriam ser jogadas fora. E como aqueles materiais chegaram às nossas mãos, resolvemos olhar um pouco para eles. À primeira vista, poderiam parecer materiais sem importância, porque desatualizados. Mas resolvemos entender que história do latim no Brasil essas obras poderiam nos contar. Então resolvemos estudar o que os autores diziam sobre o ensino do latim no Brasil nos prefácios, na introdução dessas obras. Nós nos dedicamos então a estudar os prefácios dessas obras para entender um pouco o que é que se registra sobre a história do latim no Brasil aí. E então percebemos que o século XX foi um século de avanços e de retrocessos da disciplina no Brasil. Como em alguns momentos a oferta de disciplinas no currículo escolar sofre variação em função de alguma legislação, é comum que os autores listem uma série de justificativas para o ensino do latim. Há quem afirme, por exemplo, que o latim é bom para o mal de Alzheimer e para as doenças senis. Vejam, por exemplo, uma lista de utilidades para o latim retiradas de um livro muito interessante, mas que apresenta justificativas bem excessivas. Aprender línguas combate o envelhecimento cerebral e as demências senis, prevenindo inclusive o mal de Alzheimer. O latim proporciona um significativo exercício cerebral, pois exige a compreensão de diferentes estruturas. Sair da rotina, conhecer gente diferente, que pensa, escreve e fala segundo a sua própria mente. Nos últimos anos, com o maior amadurecimento da área de estudos clássicos, temos visto autores que defendem uma posição mais realista. Vejam, por exemplo, a posição do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos. É comum ouvir-se dizer que o latim é uma língua harmoniosa ou lógica, que estrutura seus períodos de forma a criar simetrias, etc. Sem contar aqueles velhos estereótipos, como estudar latim desenvolve o raciocínio. Nada mais falso, ou no mínimo impreciso. O latim é uma língua como qualquer outra, que teve, porém, a grande sorte de ser veículo cultural do maior império do Ocidente. Antes de finalizar esta nossa conversa sobre o latim no Brasil, há ainda algumas coisinhas que eu gostaria de destacar. Como o latim é aprendido em muitas escolas na Europa e nos Estados Unidos, é possível lermos em latim obras como O Pequeno Príncipe, que é intitulado em latim Regulus, ou então Harry Potter, que é intitulado em latim Harrius Potter. Voltemos para a internet. Há sites na internet com notícias em latim. Vejam, por exemplo, o site da Rádio Vaticana. Vejam também o site da emissora alemã Rádio Bremen, que transmite mensalmente um noticiário em latim. Vocês ainda podem consultar o site de notícias Ephemeris, totalmente em latim. Há ainda a possibilidade de bate-papo em latim na internet. Para conhecer experiências desse tipo, você pode acessar o fórum Latin Discussion. No Brasil, temos visto um movimento crescente de pessoas interessadas no latim e por diversas razões. O fato é que tem surgido nos últimos anos novos materiais didáticos de latim e materiais didáticos que buscam fazer com que o estudante aprenda de fato a língua e não apenas memorize as declinações e as terminações verbais, como muito ocorreu no século passado. Como produto de nossa tese de doutorado, disponibilizamos online 2 volumes de materiais didáticos para a aprendizagem do latim. Elaborados numa linguagem acessível e didaticamente estruturados, eles permitem que vocês, caso o desejem, aprendam o latim até mesmo sozinhos. Todos os 2 volumes encontram-se disponíveis no site www.latinitasbrasil.org. Nossa abordagem busca aproximar o latim do aluno de hoje. Desde os primeiros momentos do curso,
vocês terão acesso aos textos em latim ligeiramente adaptados. E após as primeiras lições, vocês terão acesso a textos originais. Certamente há vários bons motivos para se aprender latim. Então, visitem o nosso site, acessem os nossos materiais e descubram por vocês mesmos por que seria interessante conhecer a língua que deu origem à nossa. Depois do que explicitamos nessa conversa, gostaríamos de finalizar com duas observações que nos parecem interessantes e que refletem, a nosso ver, a real posição do latim hoje. A nós nos parecem duas boas notícias sobre o latim. Uma de 2005, de Orlando de Rudder, para quem a língua latina está muito bem de saúde para uma morta. Outra de 1993, de Peter Burke, para quem, embora declarado morto, o latim recusou-se a ser enterrado.